Hoje vamos conversar um pouco sobre os elementos ou movimentos madeira e água. Essa visão da medicina tradicional chinesa faz parte das tradições como o confucionismo, taoísmo, que por sua vez são compilações de uma sabedoria ainda mais antiga. Os fundadores dessa tradição nos levam a compreender o movimento da vida, da natureza, lembrando que o ser humano também faz parte desse grande movimento natural. Esses movimentos da natureza também existem no ser humano, e o princípio da saúde para nós seria justamente a harmonia desses movimentos vitais. E por que chamamos ora de elementos, ora de movimentos? Porque usamos uma linguagem que combina a substância e a energia, ou seja, matéria e energia. E se focamos no substrato, na base material, a medicina chinesa ensina que o elemento água, representado por esse sistema renal, é o nosso fundamento, é a bateria que usamos para as funções do corpo. E seguindo esse princípio, a água é a representação, o símbolo material desse processo vital. É a base energética necessária para que toda a vida aconteça no nosso organismo. Só que precisamos levar em consideração que cada um desses movimentos deve unir céu e terra. Esses textos tradicionais da antiga medicina chinesa ensinam que nós devemos seguir o caminho do céu. Assim, à medida que nós compreendemos essas leis celestes ou universais, podemos aplicá-la na Terra e no ser humano. Ou seja, as forças invisíveis que sempre movem a vida e os elementos materiais. Para que haja harmonia, eu preciso compreender essas leis da vida ou, de forma simbólica, imitar os movimentos do céu. E assim eu encontro esse ponto de harmonia entre o céu e a terra. E o ser humano é visto como esse ponto que une os dois mundos, fundindo esse movimento do céu e da terra para gerar a vida. E essa vida que flui em todas as direções. E é interessante notar que o elemento madeira representa a capacidade de movimento e ação no mundo. Em uma tradução bem simplificada, ele estaria relacionado ao fígado e à vesícula biliar. Na medicina chinesa, o fígado é uma víscera maciça e a vesícula biliar víscera oca, esse par, o yin e o yang. E a função deles é garantir esse fluxo da energia do sangue em todos os processos do nosso corpo para que eles ocorram. E essa energia também move o sangue, essa nutrição de todas as nossas células. Também o fígado armazena o sangue, comandando para que tudo funcione de maneira harmônica. Portanto, esse elemento madeira está ligado à ideia de levar a essa vitalidade, essa energia de vida que se assemelha a uma força do mundo vegetal. E isso nos mostra que é preciso a flexibilidade, a energia precisa chegar a cada célula, permitindo que o nosso corpo realize todas as transformações. Mas quais são os problemas quando ocorre esse bloqueio no fluxo da energia e do sangue? O que acontece? Um enrijecimento, porque a palavra-chave do elemento madeira é a flexibilidade, fluxo, liberdade de movimento. E esse sistema que governa também os movimentos dos músculos, os tendões, a mobilidade do nosso corpo. E se ocorre um bloqueio, nós vamos ter uma rigidez física, problemas articulares, dores, limitações de movimento, alterações nas cápsulas das articulações. Tudo isso é devido a esse bloqueio de um fluxo natural da vida. Exemplos claros do bloqueio do sangue, do fluxo do sangue, são endometriose, cólicas menstruais, ou seja, esse sangue que deveria estar fluindo, acontece um processo de estagnação ali, e aí gera esse processo de dor que é tão incômodo. Já no campo emocional, o bloqueio desse movimento está ligada à raiva, à frustração, o estresse. E essa raiva vai interrompendo, atrapalhando esse fluxo natural
natural. A frustração, o estresse gera esse bloqueio no fluxo natural dessa energia. Então, é um movimento desordenado que não segue as leis naturais. E como que nós podemos resgatar essa harmonia? Qual é a virtude fundamental para transformar a nossa psique e restaurar esse movimento livre e natural? Agir com o coração, ou seja, ter coragem. Essa chave do elemento madeira é a ação, mas eu tenho que me perguntar como deve ser essa ação para que flua tudo de maneira natural. A ação deve ser harmônica, seguir o coração, seguir essas leis naturais, para que todo o processo da vida aconteça de maneira equilibrada. Então, seguir o princípio da coragem é agir de coração e não bloquear o processo da vida. Porque, por exemplo, quando ficamos com raiva, frustrados, estressados, vemos as circunstâncias, as experiências que nós precisamos viver como obstáculos, como se fossem forças contrárias. E eu não consigo entender a vida de uma maneira ampla. Eu somente vejo a partir da minha própria perspectiva, do meu desejo ou expectativa de como deveria ser essa experiência. Então eu precisaria compreender esse eixo da necessidade, desse processo natural de interagir com as experiências da vida. Em vez de participar harmonicamente desse fluxo, eu tento direcionar força, e quando as coisas não saem do jeito que eu esperava, que eu desejava, todas essas emoções negativas como frustração, raiva, cólera, tomam conta de nós. E então esse entendimento que a força do elemento madeira é a realização, a expansão, a nossa presença na vida, a capacidade de planejar e realizar os projetos, fazer a vida acontecer. Mas para isso eu preciso que essa energia flua de maneira harmônica e livre e alinhada a uma necessidade real e não a um desejo que eu tenho, uma expectativa. Já o movimento água, ele é relacionado ao sistema renal, essa base material, energética que sustenta o processo da nossa vida. Então nós costumamos dizer que a energia do rim é essa bateria que a gente vai usar ao longo da existência. Mas também esse elemento está relacionado aos instintos, à nossa memória, o processo de aprendizado. E quando nós estamos em harmonia com as leis da vida, o sentimento principal desse sistema seria a força de vontade, essa capacidade de sustentar com resistência todas essas necessidades. Ao mesmo tempo que eu caminho, uso essa força de vontade, eu também apoio minha base na memória, nesse conhecimento anterior. E isso me dá raízes, sustentação para tudo que eu preciso viver. E quando há desarmonia, surge uma emoção muito negativa para o sistema renal, que é o medo, o pânico, que gera esse desequilíbrio energético severo. Ao invés de nós penetrarmos profundamente na vida e usar a memória como uma aliada, ter resistência, força de vontade, recuamos. Ao invés de sermos como a água que penetra e sustenta as experiências, ficamos à parte. Ao invés de usar nossa energia vital e básica para viver, nós nos afastamos, recuamos diante das situações. E aí começam a surgir os sintomas. A vida nos avisando: olha, você não está de acordo com as leis naturais, você não está em harmonia com a vida. O adoecimento é apenas um sinal desse desequilíbrio e dessa disfunção. Na medicina chinesa, nós chamamos os sintomas e doenças de desarmonias. Diante delas, precisamos buscar uma melhor compreensão de nós mesmos, observar se estamos usando nossa energia de maneira adequada. O movimento da água é sempre descendente,
representa a nossa penetração na matéria e na vida. É a capacidade de assumir compromissos, ter força de vontade necessária para impulsionar a vida. E é por isso que ela é a base de todos os processos fisiológicos do nosso corpo. É a nossa sustentação, são os nossos pés, essa energia fundamental para caminharmos pela vida inteira. Quando nós recuamos, deixamos de participar de maneira ativa e presente, geramos desequilíbrio. E o medo faz exatamente isso conosco, nos leva a rejeitar, negar experiências, impedir que aceitemos oportunidades que a vida traz e, dessa forma, surgem as doenças. Um exemplo muito comum é o da criança que se sente acuada no seu ambiente, mesmo já tendo aprendido a controlar o xixi. Uma situação psicológica tensa em casa pode fazer com que ela passe a ter enurese noturna e não controle. Não estamos falando de problemas físicos já diagnosticados, mas essa perda de controle ligada a questões emocionais. A criança controlava isso antes, mas por conta dessa reação emocional ao ambiente deixa de controlar. E esse medo extremo causando essa falta de controle. Isso significa que o impacto foi tão grande que ela perdeu temporariamente essa força de vontade, essa resistência e esse controle da própria energia. Então o rim é esse que fisiologicamente depura as escórias do nosso corpo, filtra o nosso sangue. Energeticamente, o processo é semelhante. A água guarda a memória, a resistência, que serve de base para caminharmos na vida, mas sem levar essas escórias, sem acúmulo de memórias negativas. Ela guarda apenas o que foi experiência, o aprendizado verdadeiro. E é assim que funciona a depuração energética do sistema renal, separar o que é válido, eliminar aquilo que deve ser deixado para trás. E dessa forma, nós alcançamos esse processo de renovação da vida. Por conta de tudo isso, dizemos que no ciclo da geração dos elementos, a água gera madeira. É essa base sólida, energética da água que permite o livre fluxo da energia, do sangue, de todos os processos vitais, possibilitando nosso movimento, a expansão, que são as características próprias do elemento madeira. O objetivo não é só ter uma vida fisicamente saudável, mas também alcançar uma boa vitalidade de forma ampla, viver as experiências humanas com plenitude, passar por esse bonito processo de transformação e aprimoramento contínuo. Nós queremos gerar um processo de aprendizado com práticas simples, cotidianas, para que cada um alcance o melhor equilíbrio e consiga trabalhar na sua própria prevenção. É um cuidado integral, individual, não é só a saúde do corpo, mas a saúde da psique. E essa saúde está ligada também a um sentido de vida, um propósito que vai além do que é passageiro, algo que seja duradouro, que nos conecte de verdade com a energia celeste, como ensinam esses textos tradicionais chineses. E é isso que nós temos que ter sempre em nossa mente para ter uma boa saúde. Muito obrigada e um abraço a todos.